Deixa eu falar com a Dani Brandi agora, que já está posicionada para conversar com a gente. O que ela traz são informações de que foi encontrado o corpo do menino de 5 anos de idade que estava desaparecido desde a última terça-feira no interior de São Paulo. Dani, é com você. Pois é, Felipe, infelizmente, né, uma notícia tão ruim. O pequeno João Pedro estava desaparecido, como você bem disse, desde a última terça-feira. Foram horas ininterruptas aí que as equipes da polícia, juntamente com o Corpo de Bombeiros, atuaram para tentar localizar o menino que tinha desaparecido, depois que acabou entrando nesta área de mata junto com a mãe dele. A mãe voltou dessa região e o menino não estava junto. Quando ela foi questionada por vizinhos, por conhecidos do paradeiro da criança, ela não soube explicar e aí as buscas foram iniciadas. Ela deu várias versões, viu, Felipe? Infelizmente, agora o corpo dele foi localizado bem próximo a um riacho, na região de Santo Anastácio, que fica aqui no interior de São Paulo, dentro de uma propriedade privada. Foi inclusive os funcionários dessa propriedade que avistaram ali o corpinho do menino boiando, chamaram as equipes de resgate, que tiveram uma grande dificuldade de localizar o corpo, que contou inclusive com drones ali da Polícia Civil, todo mundo muito empenhado para localizar o menino, que até então acreditavam que tinham se perdido na mata. Essa mãe deu várias versões, Felipe. Ela tem 24 anos, não soube explicar qual foi o ponto que o menino tinha sumido. Daqui a pouco ela voltava, dava uma outra versão, enfim. Isso dificultou muito o trabalho da polícia e agora, infelizmente, o corpo dele foi localizado. A polícia da região trata o caso, Felipe, como homicídio e, infelizmente, a notícia também que é triste, a gente acompanhou o caso agora das crianças que foram abandonadas pela mãe dentro de casa e agora mais um caso é que a mãe desta criança, do João Pedro, é a principal suspeita de ter aí matado o próprio filho. Ela já foi ouvida pela polícia e agora, com a localização do corpo, deve ser ouvida novamente. O pequeno João Pedro, o corpo dele foi encaminhado para o Instituto Médico Legal, onde será submetido a exames, periciais e necroscópicos também. São esses laudos, Felipe, que devem apontar a verdadeira causa da morte. Foi um grande susto para todos os moradores ali da região, para os vizinhos e também para os familiares. A polícia agora investigando para saber o que de fato aconteceu, mas a mãe, de 24 anos, é a principal suspeita pela morte do próprio filho de 5, Felipe. Nossa, eu vou te falar um negócio. Até arrepia. A gente não consegue entender, não. E para um crime como esse, que é praticado na surdina, escondido, sem dar sinais, a gente fica se perguntando o que poderia ter sido feito. E às vezes é terrível se deparar com a resposta de que nada, né? Porque é natural que a gente confie que uma mulher que tem um filho pequeno, o natural é que ela o ame, o proteja. Isso foge completamente da regra. Então, se ninguém teve sinal de que essa mãe era violenta, de que essa mãe era problemática, quem é que poderia denunciar uma situação que nunca viu? A tragédia acontece. Agora, uma situação como essa, Dani, serve de alerta porque se no caso que a gente acabou de ver, uma mãe deixou 2 meninos pequenos em casa, aí naquele caso a gente tem o sinal de alerta suficiente para poder agir. Se aqui uma mãe que não deu sinal nenhum cometeu uma atrocidade, naquele outro caso das crianças que são abandonadas, nós podemos prever um desfecho parecido. Se não a mãe tentando matar o filho ou matando o filho, como é o caso que você acabou de narrar, no mínimo deixando as crianças à míngua até morrerem. Então lá há sinal, que a gente saiba ouvir os sinais, porque infelizmente, quando o crime é cometido completamente na surdina, quando se descobre o que aconteceu já é tarde demais. Mas quando existe um sinal, quando existem vizinhos atentos, quando a polícia é chamada a tempo de salvar aquela criança, que o Estado possa agir. Porque aquela mãe não tem condição de ficar com aquelas crianças. É isso, por isso que o vizinho, estar com os ouvidos sempre atentos e os olhares é muito importante. Então, quem está acompanhando o Primeiro Impacto, que presencia uma vizinha que trata mal os filhos ou que qualquer criança que está sofrendo qualquer tipo de violência, seja verbal ou violência física, acione o conselho tutelar, porque isso pode salvar a vida de uma criança, né, Felipe?